Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Naquele dia de junho, estava particularmente agradável lá fora, o sol quase não queimava, e o vento, que vinha em rajadas e trazia nuvens de um cinza perolado e fofo, esfriava agradavelmente o corpo das pessoas, quente pelo calor do verão. O jovem empresário Andrew Anderson estava voltando do trabalho para casa e ele estava dirigindo um grande carro preto de negócios conduzido por seu fiel motorista. Kevin, por favor, vá até ao parque. Eu gostaria de dar uma volta. O empresário tocou levemente o ombro do motorista com a mão direita, e o motorista, olhando brevemente para seu chefe no espelho retrovisor, assentiu habitualmente. Claro, Andrew Anderson. Vamos estacionar em algum lugar perto da entrada primeiro. Parece que vai começar a chover em breve. Andrew sorriu levemente para si mesmo. Ele havia percebido há muito tempo que o ar tinha cheiro de ozônio e terra molhada. Quando o carro parou, o homem desceu do veículo com cuidado e imediatamente colocou no chão sua bengala para cegos, e embora sempre fosse acompanhado pelo motorista nessas caminhadas, Andrew preferia sentir o chão firme à sua frente. E essa bengala se tornou para ele, nos últimos meses, algo como uma extensão completa de sua mão. É lindo, Kevin. O jovem respirou o ar úmido e olhou para o céu, seus olhos sem visão escondidos atrás das lentes escuras dos óculos escuros. Eu gostaria de poder ver a cor do céu. É cinza, Andrew Anderson, respondeu Kevin sem muita emoção, como sempre acontece antes de chover. Ultimamente, Kevin não apenas o conduzia, mas também o ajudava a se locomover pela cidade. Na verdade, ele se tornou o guia do empresário. Desde que Andrew ficou cego, seus outros sentidos se intensificaram de muitas maneiras. Foi isso que o ajudou a se manter à tona e não afundar completamente no abismo da depressão. A causa da cegueira do homem de 30 anos foi um acidente que ele sofreu em uma estação de esqui há apenas 4 meses. Na ocasião, Andrew estava esquiando em uma pista coberta de neve e caiu de costas, tentando fazer uma curva acentuada na pista de esqui. Na verdade, a aterrissagem do empresário foi muito infeliz e ele bateu a cabeça em uma espessa camada de neve pisoteada por atletas e caminhantes. A velocidade com que ele estava deslizando pela encosta foi suficiente para causar a Andrew um grave ferimento na cabeça que o fez perder a visão. Mais tarde, os médicos do hospital lhe disseram que o homem ainda poderia recuperar a capacidade de ver o mundo ao seu redor por meio de uma operação complexa. Mas isso levaria pelo menos 6 meses para acontecer. A inflamação que se formou no local do impacto precisava ser resolvida e, para isso, o herdeiro do Império de Peixes Anderson começou a tomar medicamentos especiais regularmente. Andrew se lembra muito bem do momento em que acordou no quarto do hospital e, quando abriu os olhos, tudo o que viu à sua frente foi uma escuridão total. No início, ele nem percebeu o que havia acontecido, até que se convenceu completamente de que não conseguia mais enxergar. Ele levou as mãos ao rosto, mas não viu nada. Absolutamente nada. Nem a luz nem a sombra penetravam mais na retina de seus olhos, mergulhando o homem em um abismo negro. Deus, sussurrou Andrew, por que está tão escuro aqui? Por que não consigo mais enxergar? Foi um verdadeiro choque para o jovem empresário. Ele não tinha ideia de como poderia continuar administrando seu negócio ou como viveria agora. E, embora o médico tenha lhe assegurado que nem tudo estava perdido, Andrew duvidava muito disso, e ele tinha ouvido histórias de pessoas cegas que economizaram durante anos para a tão esperada operação, mas no final nunca recuperaram a visão. É claro que ele não tinha problemas financeiros, mas a operação em si era muito arriscada e o empresário tinha medo até mesmo de imaginar o que aconteceria se ficasse cego após a operação. Há 3 anos, Andrew tornou-se o único proprietário da empresa de seu pai, que captura e vende frutos do mar não apenas em nível nacional, mas também internacional. Os pais do menino morreram tragicamente em um acidente de helicóptero, o que foi o primeiro e mais terrível golpe para Andrew, que, na época, tinha apenas começado a entender os meandros do negócio da família e estava totalmente despreparado para assumir a função de gerente. No entanto, o destino não lhe deu muita escolha, de modo que Andrew teve que mergulhar com urgência em todos os processos da empresa, dominando-os quase do zero. Os negócios para o jovem não eram fáceis,
E devido à sua especificidade, Henderson Jr. tinha que estar constantemente em viagens de negócios em pequenas cidades costeiras, bem como nas principais capitais portuárias. Felizmente, Michael Whitson, assistente de seu pai e um velho amigo da família, o ajudou muito nesse sentido. O empresário mais velho orientava Andrew em tudo e tentava dizer a ele qual era a melhor solução em determinados assuntos de negócios. Michael Whitson era uma das poucas pessoas na empresa em quem Henderson Jr. podia confiar incondicionalmente. Ao longo dos anos de trabalho com seu pai, Whitson provou ser um homem de absoluta confiança, sinceramente dedicado à causa comum. Em um determinado momento, o empresário se pegou pensando que havia se esquecido de como era relaxar e aproveitar a vida, deixando de lado todas as dúvidas e preocupações. É por isso que hoje eu estava tão ansioso para caminhar pela rua e dar uma olhada no parque. Infelizmente, a cegueira não foi o único motivo da depressão de Andrew. Em sua vida pessoal, o homem também sofreu um colapso total, por causa do qual seu coração, o tempo todo, estava em uma espécie de estado congelado, incapaz de se abrir para sentimentos reais e profundos. Andrew estava sozinho há 5 anos. Nenhuma esposa, nenhuma noiva para esse jovem alto e muito bonito, cujos olhos cor do mar haviam conquistado o coração de todas as garotas que Andrew conhecera, de uma forma ou de outra, antes de sua lesão. Henderson até tentou encontrar sua alma gêmea em um site de relacionamentos, a incógnito, é claro, mas sem sucesso. As possíveis noivas, que o empresário havia tentado conhecer antes do acidente, só o viam como um saco com pernas, uma combinação lucrativa para o casamento. As outras meninas, por outro lado, eram alienadas por sua frieza emocional e natureza calculista, pois Andrew, depois de receber sua herança, teve que se defender de vários concorrentes que, após a morte de seu pai, tentaram assumir o lucrativo negócio de peixes. Assim, Henderson Jr. teve, até certo ponto, que se endurecer emocionalmente, tornar-se mais duro e pragmático, somente isso, e também a capacidade de passar por cima de si mesmo, quando necessário, permitiu que o jovem empresário não apenas mantivesse a empresa da família funcionando, mas também lhe desse o status de uma das mais bem-sucedidas do país. O interessante é que, há 5 anos, Andrew teve uma chance real de unir sua vida a alguém que realmente amava. Ele namorou Lily por quase 6 meses, e então, pensou genuinamente que finalmente havia encontrado a felicidade. A moça trabalhava como simples garçonete em uma lanchonete barata de beira de estrada e passava a maior parte do tempo no trabalho. Lily tinha uma mãe gravemente doente que precisava de medicamentos caros e uma jovem garçonete teve que trabalhar em turnos duplos para cuidar da pessoa mais próxima a ela. Andrew queria que Lily dedicasse todo o seu tempo livre exclusivamente a ele. Além disso, ele tinha ciúmes dela, literalmente, a cada visita à cafeteria, e esse desejo cego de submeter sua amada à sua vontade causava brigas e desentendimentos constantes entre o casal. Agora, à medida que envelhece e se torna mais sábio, o empresário percebe que foi seu mau humor e sua natureza autoritária que causaram a separação do casal. Andrew, eu não sou sua praia. Ele jogou isso na cara da Lily na última vez que eles se viram. Se você não parar de agir como se eu tivesse que estar com você a cada minuto, isso não vai funcionar. Mas eu amo você e quero que esteja ao meu lado, objetou o garoto com teimosia. Porque toda vez que eu peço para você vir, você encontra 1000 motivos para não vir. Lily olhou para ele com indignação, como se ele já tivesse explicado tudo isso a ela centenas de vezes. Andrew, eu também amo você. E quero muito que fiquemos juntos, mas... Você entende muito bem a minha situação. A mamãe precisa de cuidados constantes, e eu já estou no trabalho o tempo todo. Não posso ficar dividida entre vocês dois, sabe? Na época, Andrew se sentiu terrivelmente ofendido com a moça, embora tenha percebido que ela estava certa em muitos aspectos. Os pais dela nunca haviam aprovado sua candidatura ao papel de noiva e futura esposa, eles consideravam ela muito simples e sem instrução. Eles mesmos sonhavam com um casamento muito mais lucrativo para o filho, e a filha de algum general, por exemplo, ou uma herdeira de uma fortuna multimilionária, com quem sua família pudesse se relacionar com sucesso. Em uma das brigas de sempre, Lily não aguentou e contou ao rapaz tudo o que pensava dele. Depois disso, a garota fez as malas e foi com a mãe para sua cidade natal. Finalmente, ela disse a Andrew que não a procurasse e que não ligasse para ela, pois ela não atenderia o telefone.
O jovem empresário então se enfureceu e, depois de lhe dizer muitas coisas desagradáveis, garantiu-lhe que nem pensaria em se interessar pelo que aconteceria com ele em seguida. Depois de 3 meses de angústia mental, o jovem empresário finalmente percebeu que havia cometido o erro mais fatal de sua vida, abandonando a única pessoa com quem se sentia verdadeiramente feliz e em cuja companhia podia encontrar a paz de espírito e o conforto que não havia experimentado com mais ninguém desde a separação dele e de Lily. Andrew, é claro, tentou consertar o problema e começou a ligar para Lara várias vezes ao dia, mas a voz mecânica e sem alma da operadora do outro lado da linha continuava a lhe dizer a mesma coisa: o assinante está fora da cobertura da rede. Andrew não se deu ao trabalho de pedir o endereço exato de Lily, o que ele agora lamentava muito. Os serviços de inteligência também não poderiam ajudá-lo, e eles não conseguiam encontrar uma pessoa apenas pelo nome e sobrenome. 5 anos se passaram, mas Andrew ainda via Lily em seus sonhos. O homem lamentava terrivelmente que o único amor de sua vida estivesse agora em algum lugar distante, vivendo sua própria vida, possivelmente feliz, mas sem ele. Ao pensar nisso, o coração de Andrew se apertou dolorosamente, pois ele tinha plena consciência de que, com suas próprias mãos, havia destruído sua felicidade. Agora, depois de sua lesão e cegueira, o jovem empresário se sentia terrivelmente solitário. Ele não tinha ninguém com quem conversar de coração a coração e se sentir vivo, necessário para alguém. Imerso em suas memórias e guiado por seu motorista, Andrew se viu no parque. Os aromas de rosas em flor, grama úmida e chuva iminente reinavam. Juntos, eles criaram a mais incrível pluma aromática, que fez o empresário sorrir involuntariamente. Os pássaros cantavam por toda parte, e Andrew sentiu um calor maravilhoso em seu coração, e fazia muito tempo que o jovem não se sentia tão bem. O parque estava pouco povoado, talvez por ser um dia de semana, de modo que Andrew pôde desfrutar plenamente dos sons e cheiros da natureza. De repente, não muito longe dele, o empresário ouviu a voz suave de uma menina se dirigindo ao seu filho. Tenha um pouco mais de paciência, Léo, também estou com fome, mas ainda não podemos ir ao refeitório. Mas os pássaros estão comendo o pão. Vamos pedir pão para a tia? O menino, que, a julgar por sua voz fina, não devia ter mais do que 4 ou 5 anos de idade, disse com pesar. O que foi, Kevin? Perguntou Andrew ao motorista. Que está falando? Kevin olhou para onde o diretor estava apontando e viu uma mulher jovem e um menino pequeno, evidentemente seu filho, sentados em um banco próximo a um grande arbusto. A mulher estava vestida de forma muito rudimentar, com uma túnica sem tamanho e uma saia longa que chegava quase até os dedos dos pés. Ela carregava uma velha sacola de pano, como aquelas usadas para carregar legumes, e seu cabelo loiro escuro estava trançado em uma trança simples. O menino, por sua vez, estava vestido com calças de algodão velhas e surradas e uma camiseta semelhante, com o Mickey Mouse desbotado pelo tempo e por muitas lavagens. A mendiga olhou para o pão nas mãos da moça que estava alimentando os pombos com tanto desejo e tristeza em seus olhos que o coração do motorista se encheu de pena. Há uma mulher e seu bebê, respondeu o motorista ao homem rico, e então parou de falar. Ao ouvir a voz dessa mendiga, Andrew estremeceu interiormente e nunca antes ele havia sentido um desejo tão intenso de se aproximar de uma garota e conhecê-la. A voz dela era muito suave e agradável e, inexplicavelmente, provocou em Andrew um sentimento de ternura e calor na alma. Mais do que tudo, porém, Andrew temia parecer intrusivo e sem tato, e ele estava envergonhado de se aproximar dela assim, com seus óculos escuros e sua bengala. O que ela pensaria dele? Ainda assim, o desejo de conhecer a dona de uma voz agradável superou a timidez do jovem empresário, e ele se aproximou da mulher com essas palavras. Desculpe-me, acabei de ouvi-lo falar. Posso ajudá-lo em alguma coisa? A mulher olhou para ele de forma estranha e depois, enxugando as lágrimas, disse. Como você pode me ajudar se não consegue ver nada? Andrew apenas sorriu e respondeu educadamente. Tenho certeza de que choverá em breve. Desde que fiquei cego, todos os meus sentidos ficaram mais aguçados. Inclusive meu olfato. A jovem mãe sorriu levemente e só conseguiu responder. Sim, já ouvi falar. O corpo compensa alguns sentimentos perdidos amplificando outros, certo?
Tudo bem, assentiu o empresário. Você e seu filho gostariam de entrar no meu carro? Ele está bem em frente ao portão do parque, e Kevin lhe dará uma carona. Mais uma centelha de dúvida brilhou nos olhos da mulher. No carro? Não, obrigado, estou bem. Léo e eu podemos encontrar nosso próprio caminho. Andrew percebeu pela voz dela que ela estava assustada, então tentou tranquilizá-la. Por favor, não tenha medo. Não sou um louco ou um maníaco. Sou apenas um homem cego que não tem mais ninguém em sua vida para jantar. A jovem mãe olhou atentamente para o cego e depois, com a mesma lentidão, desviou o olhar para o motorista, que apenas assentiu silenciosamente em sim, é isso mesmo. Além disso, parece-me que você e seu filho estão em uma situação difícil, então, eu quero ajudá-los, explicou Andrew. Por favor, passe esta noite comigo. Eu lhe asseguro que apenas jantaremos, sem qualquer indício de intimidade ou algo indecente. Depois, se você quiser, pode ir direto para casa. Kevin a levará para onde você quiser ir. A mulher hesitou por mais um minuto, mas então, do céu cinzento e chuvoso, várias gotas grandes caíram sobre ela e o empresário cego ao mesmo tempo. Está chovendo! Exclamou o bebê, levantando sua mãozinha para o céu. Bem, tudo bem, disse finalmente a mãe do menino, tremendo com a umidade e o vento. Mas será apenas um jantar. Léo e eu não comemos há quase 24 horas, eu só quero alimentar meu filho. Andrew assentiu e a mulher, que se revelou ser Lindsay, seguiu lentamente seu novo conhecido. Kevin, que estava caminhando ao lado do empresário o tempo todo, providencialmente abriu um enorme guarda-chuva sobre ela e o garoto. O motorista percebeu o desejo e o desespero no rosto de Lindsay, e ela havia concordado com o jantar por desespero, porque não via outra maneira de alimentar a si mesma e a criança naquele dia. Quando os três entraram no carro e ele saiu suavemente para a estrada principal, Andrew se aventurou a perguntar à jovem mãe: Lindsay, perdoe minha curiosidade. Não quero ser indelicado, mas... o que aconteceu com você? Andrew congelou, esperando ouvir reclamações sobre o ex-marido malandro dela, ou algo do gênero, como resposta. Depois de um momento, um suspiro profundo e triste chegou aos seus ouvidos. O que aconteceu conosco? Vida, disse a mulher com tristeza em sua voz, Léo e eu nos mudamos para cá recentemente. Morávamos em outra cidade, menor. Não havia muito trabalho lá e não pagavam muito. Por isso, queríamos começar uma nova vida com nosso filho. Léo fez 4 anos este ano, e eu esperava colocá-lo em um berçário aqui e conseguir um emprego lá, como babá ou professora. Tipo, eu estou no trabalho e meu filho está sob supervisão, sabe? Andrew assentiu com a cabeça e esperou pacientemente pela continuação e não interrompeu Lindsay. Ele queria que a mulher compartilhasse sua história com ele até o fim. Mas acontece que meu diploma não significa nada na cidade grande, não tem valor algum. Lindsay continuou a esfregar a bainha de seu moletom. Lágrimas brotaram em seus olhos. A propósito, trabalhei em nossa cidade por quase 3 anos como professora de jardim de infância, e nenhum dos pais jamais reclamou de mim. Lindsay baixou os olhos, e no fundo, ela estava se repreendendo por sua própria franqueza, mas algo no cego lhe dava confiança. Andrew balançou a cabeça com simpatia, e ele sabia muito bem como o ritmo frenético da capital pode quebrar uma pessoa que não está preparada para um estresse emocional e físico tão alto. É por isso que muitos recém-chegados desistiam tão cedo e, na melhor das hipóteses, voltavam para as províncias, e na pior. Sim, infelizmente não é fácil encontrar trabalho aqui, diz o empresário em voz alta. Há quanto tempo você está aqui? Lindsay pensou por um momento e depois respondeu. 6 meses mais ou menos. Tentei encontrar outro emprego depois que fui rejeitada na creche. Procurei em todos os anúncios que pude encontrar nos jornais, fui a muitas entrevistas, e foi tudo em vão. O motorista do empresário viu pelo espelho retrovisor que os olhos de Lindsay já estavam molhados. A mulher estava à beira das lágrimas de desespero, mas se conteve em um último esforço. Não me importo, lavo o chão se for preciso, disse a jovem mãe a Andrew,
mas estou preocupada com Léo, não consigo economizar dinheiro suficiente para vesti-lo como um ser humano e alimentá-lo o suficiente. Lindsay viu que o jovem empresário estava simpatizando com ela, então, envergonhada, decidiu compartilhar seus problemas com ele. Olhando para Andrew, que estava concentrado nela, Lindsay explicou rapidamente. Há cerca de um mês, tive a sorte de conseguir um emprego como lavador de pratos em uma cantina industrial. Antes disso, meu filho e eu estávamos morando por empréstimo com uma senhora idosa nos subúrbios. Eu cuidava de seu neto e ela me deixava ficar com eles. A mãe dele morreu há alguns meses, e Margaret Aniga estava passando por um momento muito difícil. Lindsay suspirou pesadamente. Há alguns dias, fui vítima de uma armadilha no trabalho. Minha gerente de turno me acusou de roubo. Supostamente, eu havia pegado a bolsa dela. Mas, é claro, isso não era verdade. Ela mesma colocou a culpa em mim, tenho certeza disso. Ameaçou me colocar na cadeia se eu não tivesse um filho pequeno. Acabaram me demitindo. Eles acabaram me demitindo. Eu me safei facilmente, disse ela. Mas agora eu não tenho dinheiro. Então, tenho andado de um lado para o outro todos esses dias, tentando descobrir o que fazer em seguida. Sei que essa mulher estava com inveja de mim, porque o gerente da cantina sempre me elogiava. Por isso, ela não conseguia suportar, aparentemente com medo de uma possível concorrência. Ao olhar para Andrew, cujo olhar estava oculto pelos óculos impenetráveis, Lindsay se sentiu subitamente confusa. Oh, perdoe-me por lhe contar tudo isso dessa maneira. É que eu queria compartilhar isso com alguém há tanto tempo. Em resposta, o empresário simplesmente a tranquilizou. Não, está tudo bem, eu entendo. Kevin, por que você não dá a volta? Vamos parar no shopping no caminho. Virando-se para seu novo conhecido, o empresário disse. Agora iremos à loja e você poderá comprar o que quiser para você e seu filho. Também iremos ao supermercado, pois temos que comprar comida para o jantar. Andrew sorriu, mas não viu a gratidão que brilhava nos olhos de Lindsay. Ele não conseguia acreditar que o homem havia concordado em ajudá-la e a Léo de forma tão altruísta. Obrigada, ela sussurrou suavemente, e os olhos de Lindsay se encheram de lágrimas. Uma hora depois, Lindsay saiu do shopping com várias sacolas cheias de roupas e brinquedos para Léo. Ele estava pulando para cima e para baixo ao lado da mãe, feliz como se de repente tivesse realizado todos os seus sonhos mais profundos de infância. Kevin seguiu Lindsay sem pressa, com as mãos cheias de sacolas com todo tipo de comida deliciosa e chá. Andrew queria que esse jantar, que eles passariam juntos com Lindsay e o bebê, fosse uma experiência memorável para ambos. Para o jovem empresário, toda a situação com a mulher e seu filho era uma espécie de jogo, uma oportunidade de se distrair dos pensamentos sombrios e da depressão em que se encontrava. Andrew pensou que a simples ajuda humana faria com que ele mesmo se sentisse muito melhor, e ele estava certo, e embora não visse o rosto de Lindsay, ele entendeu, pelo som satisfeito da voz dela e pela risada feliz do garoto, que ele havia conseguido fazer algo realmente necessário e agradável para eles. Quando todas as compras estavam no porta-malas e o trio estava a caminho da casa de campo de Andrew, o empresário arriscou fazer uma proposta inusitada a Lindsay. Lindsay, você disse que estava morando em algum lugar nos subúrbios e que estava com problemas financeiros? Você poderia vir morar comigo, pelo menos por um tempo, até encontrar um novo emprego e economizar dinheiro suficiente para alugar um apartamento. A jovem mãe não esperava por isso e se sentiu desconfortável e constrangida. Não, isso é muito embaraçoso. Você já nos ajudou tanto. O Léo e eu só vamos incomodá-lo, vamos atrapalhá-lo. Em resposta, o empresário cego balançou a cabeça negativamente. De forma alguma. Pelo contrário, eu ficaria feliz se pelo menos mais alguém além de mim morasse em minha casa. Você não sabe o quanto sinto falta da vida, da simples comunicação humana. E você sabe, não são muitas as pessoas que vão visitar um cego. Lindsay sorriu de volta e agradeceu calorosamente ao empresário. No entanto, quando chegaram à enorme mansão de 3 andares de Henderson, a jovem ficou sem palavras por alguns instantes.
Ela não conseguia imaginar que as pessoas pudessem viver de forma tão luxuosa. Você realmente mora sozinho nesse castelo? Lindsay olhou duvidosamente para seu benfeitor. Andrew, que estava passando por ela, parou e se ofereceu para que ela o pegasse pelo cotovelo, como um verdadeiro cavalheiro. Está vendo o que quero dizer? Ele perguntou com um leve sorriso. Lindsay assentiu e ela ficou agradavelmente surpresa com o que viu, mas, ao mesmo tempo, uma leve tristeza tocou seu coração e, estando sozinha, em uma casa tão grande, era fácil ficar louca de tédio. Uma vez na espaçosa cozinha do empresário, Lindsay ficou maravilhada e havia tantos pratos e todos os tipos de utensílios de cozinha que seriam suficientes para um restaurante inteiro. Você não disse que morava sozinho? A mulher se perguntou. Por que você precisa de tantas coisas? O que você acha? Andrew respondeu com um sorriso levemente malicioso. E se eu precisar organizar com urgência um buffet ou um almoço de negócios para meus colegas? Normalmente, nesses casos, eu chamo o chefe aqui e ele prepara tudo o que eu preciso. E quanto a hoje? Perguntou Lindsay, incerta. Hoje, pretendo fazer tudo sozinho. Lindsay olhou para o empresário cego com uma ponta de ceticismo nos olhos, mas não se atreveu a dizer nada em voz alta. Em vez disso, ela o ajudou a separar todas as compras e sentou-se cuidadosamente em uma das cadeiras altas, observando enquanto o homem tentava preparar o jantar para ela e para o próprio Léo. Andrew queria refogar um pouco de frango e legumes e ferver um pouco de arroz, mas cortar a carne e picar os legumes parecia uma tarefa fácil, embora ele fosse muito bom nisso. Pois, embora Anderson conhecesse muito bem sua cozinha, na vida normal, o homem sempre pedia comida para a viagem. Aqui, no entanto, Andrew realmente queria causar uma boa impressão em seus convidados, então tentou, sem sucesso, bancar o cozinheiro ágil. Por que eu não o ajudo? Sugeriu Lindsay, incapaz de suportar a visão de seu benfeitor mexendo na carcaça da galinha por mais tempo. Percebendo que havia superestimado sua própria força e que não conseguiria se virar sozinho, Andrew aceitou a ajuda de Lindsay. Eles prepararam o jantar, comeram juntos e depois conversaram sobre diversos assuntos durante uma xícara de chá por um longo tempo. O empresário cego se lembrará desses momentos pelo resto de sua vida, pois nunca havia tido uma conversa tão sincera antes. Pela primeira vez em muito tempo, Andrew se sentiu vivo e necessário para alguém. No final do jantar, Lindsay lavou toda a louça sozinha e, depois disso, Andrew levou ela e Léo para uma sala separada. Boa noite, disse a jovem constrangida, aceitando um conjunto de lençóis limpos do empresário. Boa noite, disse o homem rico, depois hesitou por um segundo na soleira de seu quarto antes de acrescentar: e mais uma vez obrigado, Lindsay, por concordar em passar a noite comigo. Sei que parece estranho para você, mas não pode imaginar o quanto me ajudou. Lindsay não sabia como reagir a esse reconhecimento do empresário e, portanto, apenas tocou levemente a mão dele e disse: Todos nós precisamos de um amigo às vezes. Estou ouvindo. E obrigado por acolher a mim e a meu filho. Se não fosse por você, não sei o que teria sido de nós. Eles se separaram e a mulher colocou o filho na cama e se deitou ao lado dele na cama larga e macia. Quando Lindsay acordou na manhã seguinte, ela se espreguiçou gentilmente e saiu com cuidado de debaixo do edredom. Léo estava dormindo tranquilamente ao seu lado, como um anjinho. A jovem foi até o espelho para se arrumar e, ao mesmo tempo, decidiu dar uma olhada no quarto, porque no dia anterior, na escuridão da luz suave e difusa da lâmpada de parede, ela não tinha tido tempo de apreciá-lo. O quarto que Andrew lhes deu para morar não era muito grande, mas era muito confortável. A janela alta deixava entrar muita luz e tornava o ambiente ainda mais aconchegante. Lindsay se virou para acordar o filho e, nesse momento, cutucou sem jeito a pilha de álbuns de fotos lindamente decorados na mesa de centro. Os álbuns caíram no chão e a maioria das fotos se espalhou em um turbilhão de cores. Lindsay deu de ombros e imediatamente se agachou para tentar juntar tudo de novo. Naquele momento, os olhos de Lindsay caíram em uma foto. A jovem pegou a foto em suas mãos e a olhou atentamente. Era a foto de uma jovem muito bonita, com idade entre 23 e 25 anos.
Seus lindos cabelos castanhos caíam em cascata sobre os ombros finos e seus olhos azuis claros olhavam para Lindsay com calma e dignidade. A mãe de Léo se acomodou lentamente no carpete macio e cobriu a boca com a mão para não gritar. Ashley, disse Lindsay em um meio sussurro. Ashley, como você pôde? O choque que a jovem sentiu foi porque Lindsay estava olhando para sua própria irmã, que havia morrido 4 anos antes. Lindsay não conseguiu conter as lágrimas e chorou baixinho ao perceber que o empresário que havia acolhido ela e Léo era diretamente responsável pela morte de Ashley. Então, 4 anos antes, a irmã de Lindsay havia morrido no parto, dando à luz o pequeno Léo. Ela havia engravidado de um homem rico e contou à irmã como o canalha a havia deixado em uma situação tão delicada. É claro que Ashley decidiu ter o bebê, não era culpa dela que seu pai fosse um canalha. Lindsay nunca tinha visto o rosto do namorado de sua irmã, mas sempre se lembrava do nome dele. E o nome dele era Andrew. A jovem mãe repassou tudo novamente, a idade, o nome, essa foto. Não havia dúvida, e aparentemente ela e Ashley haviam se conhecido antes de o milionário ficar cego, e ele provavelmente não se lembra de que já teve um caso com essa garota. Após a morte de Ashley, sua irmã imediatamente pediu a guarda e adotou o filho de Ashley. Durante todos esses 4 anos, Lindsay fez Léo passar por seu próprio filho, e de fato ele era, porque o menino não se lembrava da mãe. E Lindsay amava seu sobrinho mais do que a própria vida e há muito tempo o considerava seu próprio filho. Lindsay não sabia o que fazer agora. Por um lado, ela deveria perguntar diretamente ao empresário, descobrir por que ele havia se comportado tão mal com sua irmã. Mas, por outro lado, Andrew estava muito fraco agora e também mentalmente abalado por causa de sua cegueira. Que tipo de pessoa ele seria aos olhos dela se ela começasse a cortá-lo vivo agora mesmo? No final, Lindsay decidiu não dizer nada por enquanto. Quando ele estivesse mais forte, então veríamos. É claro que a mulher sentia uma tristeza imensa pela irmã morta, mas não queria se vingar de Andrew, porque não parecia certo. O que tinha acontecido era o que tinha acontecido, e ela não tinha poder para mudar nada. Lindsay ficou na casa de Andrew por mais 2 meses. Durante esse tempo, o jovem empresário passou a gostar muito dela e de seu filho. Léo não entendia por que o tio Andrew sempre usava óculos escuros, mas isso não os impedia de brincar de cowboys e índios na sala de estar, sobre o macio tapete persa. O jovem empresário cuidava de Lindsay e Léo com grande prazer, e era uma verdadeira alegria para ele chegar em casa à noite e ouvir as risadas alegres do bebê. Lindsay preparava refeições caseiras para Andrew e, no aspecto culinário, a mulher era uma verdadeira mágica. Assim, em pouco tempo, o homem rico e cego se esqueceu do que era entregue em domicílio. Logo depois, Andrew foi submetido à operação de restauração da visão que ele havia temido no início do tratamento. Ele estava ansioso para ver a criança e o bebê com seus próprios olhos, o que literalmente lhe deu uma segunda vida. No entanto, sua preocupação foi em vão e a operação foi um sucesso e, em poucas semanas, Andrew recebeu um curativo. Quando ele abriu os olhos lentamente, seu coração estava batendo forte como se estivesse prestes a explodir e ele tinha visto. Embora ainda estivesse ruim, e as imagens diante de seus olhos estivessem um pouco embaçadas, mas ele tinha visto. A luz, as sombras, as cores, tudo voltou à vida, embora o homem já tivesse se acostumado com o papel de cego e achasse que nunca mais seria o mesmo. Ao mesmo tempo, Lindsay agonizava terrivelmente, sabendo a verdade e incapaz de contá-la ao seu benfeitor, que tão silenciosamente transformará ela e ao filho em um amigo e protetor fiel. Ainda assim, o desejo de justiça prevaleceu em Lindsay. Assustada, ela levou uma foto de sua irmã para a sala e iniciou uma conversa difícil com Andrew. Andrew, sei que deve ser muito difícil para você saber isso agora, mas acho que Léo é seu filho. Dizer que o empresário ficou surpreso é dizer o mínimo. Ele ficou encantado ao ver Lindsay à sua frente, mesmo em foco desfocado. Ela estava muito bonita. Mas a notícia o deixou tonto. Por que você diz isso, Lindsay? O empresário olhou para ela com espanto. A jovem lhe entregou timidamente uma foto de sua irmã. Ah, aqui. Essa é a Ashley, minha irmã mais nova. Esta foto caiu de seu álbum na primeira manhã depois que nos mudamos para cá.
Por favor, me diga, não minta para mim. Vocês eram próximos? Andrew pegou a foto em suas mãos, embora ainda pudesse vê-la toda borrada em foco, mas ele sabia, pelo contorno geral, quem era. Não, Lindsay. Eu nunca conheci essa garota. Sinceramente. Lindsay ficou atonita. Por uma fração de segundo, ela até se esqueceu de como respirar. Como assim? Vocês nunca se encontraram? Perguntou o ex-professor novamente. Tem certeza? É claro, assentiu o empresário. Ashley e eu nos conhecemos uma vez, mas apenas na realidade virtual. Nós nos correspondemos em um site de relacionamentos, explicou ele. Lindsay continuou a olhar para ele com espanto. Veja bem, nunca chegamos a nos encontrar pessoalmente, explicou Andrew. Ela me enviou uma foto dela, e eu até a imprimi e emoldurei. Por muito tempo, ela ficou na minha mesa. Eu gostava muito de sua irmã, mas de alguma forma ela desapareceu abruptamente. Um dia lindo, ela simplesmente parou de entrar em contato comigo. Lindsay não entendia. Como poderia ser isso? Afinal de contas, o nome e até mesmo a idade combinavam. Quer dizer que você não teve um único encontro? Perguntou a mulher com uma voz fraca. Não. Disse o empresário com um sorriso. Mas, Lindsay, explique-me por que você achou que eu era o pai do seu sobrinho. Lindsay olhou para sua amiga e benfeitora e lágrimas brotaram em seus olhos. A jovem mãe lhe contou toda a história de sua irmã e concluiu com um tom de voz amargo. Aquele desgraçado do Andrew, seu homônimo, não ligou nenhuma vez desde então, não perguntou como está a ex-noiva, como está o filho. Ele os jogou fora como se fossem produtos usados, e foi isso. E Ashley se foi, e Léo e eu estamos sozinhos no mundo. Sem ajuda, sem apoio. Nossos pais morreram há muito tempo, então Ashley e eu passamos a vida inteira tentando nos apegar um ao outro, sabendo que só podíamos confiar em nós mesmos. Lindsay descobriu que Andrew Anderson e sua falecida irmã eram conhecidos, mas não amantes, e que o empresário da capital não era o pai de seu filho adotivo. Depois do que aconteceu, Lindsay sentiu muita vergonha de si mesma e de pensar tão mal de Andrew. Ela queria deixar a mansão do milionário, mas o empresário conseguiu persuadi-la a ficar pelo menos mais 2 semanas. Bem, para onde você vai agora? Disse Andrew, sorrindo alegremente ao ver Lindsay e seu adorável garotinho. Além disso, não estou perseguindo você. Pelo contrário, fico feliz em tê-la ao meu lado. Lindsay olhou para os deslumbrantes olhos cor de onda dele e corou como uma colegial. Não, Andrew. Você já nos fez ultrapassar o limite de nossas boas-vindas. Já é hora de conhecermos nossa honra. Mas por quê? A conversa sobre sua irmã realmente o incomodou tanto? Olhando para ela, o empresário perguntou. Os olhos de Lindsay estavam baixos, incapaz de esconder seus sentimentos. Perdoe-me. Sinto muito por tê-lo machucado. Não consigo imaginar como você se sentiu naquele momento. Andrew gentilmente pegou Lindsay pelo queixo e a forçou a olhar para ele. Lindsay, isso realmente não importa. O homem respirou fundo antes de continuar. Você acha que se eu fosse realmente o pai do Léo, eu o deixaria? Você é a única coisa pela qual eu vivo agora. Não consegue imaginar a felicidade indescritível que sinto toda vez que olho para você? Eu preciso de você, Lindsay. O Léo também precisa. Lindsay olhou para o jovem empresário, incapaz de acreditar no que ouvia. E Andrew, por sua vez, disse a ela a pura verdade, e só agora, ele finalmente entendeu o que é uma família de verdade, o conforto do lar e aquela sensação mágica quando você chega em casa cansado e lá estão eles esperando por você. O empresário não queria perder tudo, especialmente porque seus sentimentos por Lindsay há muito tempo eram muito mais profundos do que uma simples amizade. A jovem mãe solteira despertou no coração de Andrew uma verdadeira tempestade de emoções, que ele não ousava demonstrar, por medo de assustar a tímida e modesta Lindsay. Andrew, eu não entendo. Lindsay olhou fixamente em seus olhos. Lutando por palavras, o homem finalmente falou.
Lindsay, posso convidá-la para um encontro? Quero dizer, um encontro de verdade? Eu adoraria levá-la ao teatro, ou pelo menos ao cinema. Andrew congelou, imaginando se estava sendo muito emotivo com ela. Mas Lindsay olhou para ele com a ternura que só um sentimento verdadeiro e sério pode proporcionar a uma mulher. Vamos começar com um filme, se você não se importar, disse Lindsay lentamente e lhe deu um sorriso bonito e brilhante. Daquele momento em diante, Andrew e Lindsay começaram a desenvolver sentimentos calorosos um pelo outro. De fato, a empresária gostou imediatamente do ex-professor, mas não acreditava que um homem como ele fosse se interessar por ela, uma simples mulher da província. O casal começou a frequentar juntos o teatro, a ópera, as exposições culturais e os festivais, que eram sempre abundantes na capital. Andrew presenteou Lindsay com flores e sentiu que, a cada dia que passava, eles ficavam cada vez mais próximos um do outro. Após alguns meses de um relacionamento terno e reverente, o empresário fez uma proposta formal a Lindsay, e ela aceitou com alegria tornar-se sua esposa. Depois de um casamento maravilhoso, Andrew imediatamente entrou com os papéis para adotar Léo e deu à criança o seu sobrenome. O menino está feliz agora que tem um pai de verdade, e um pai tão maravilhoso quanto Andrew. Lindsay se tornou uma cuidadora completa da casa da família e uma esposa dedicada a Andrew. O amor deles era muito forte e nada poderia destruí-lo. 3 meses após o casamento, a jovem mulher alegrou o marido com a feliz notícia de que ele seria pai novamente, só que dessa vez com Lindsay, uma menina que ela carregava no coração. 9 meses depois, ela deu à luz a linda filha de seu marido, a quem ela e Andrew deram o nome de Alison. Assim, a família Anderson se tornou uma das mais felizes, tendo passado por todas as provações e percebido que a compreensão e o amor são muito mais importantes do que dinheiro e status social. Cada um deles, Andrew e Lindsay, encontrou nesse relacionamento exatamente o que estava procurando há tanto tempo. Longos e felizes anos de conforto, afeto e alegria os aguardam.